Olá, Marianela, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Já vamos começar. Tudo tranquilo com você? Tá me ouvindo, Maria Helena? Lu, seja bem-vinda. Você tá me ouvindo? Lu e Maria Helena, se puder escrever aqui no chat. Maria Helena, se puder escrever aqui no chat, tá me ouvindo? Porque eu botei o microfone de lapela aqui, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, tá, legal. Tá baixo? Tá num som bom? Como é que tá? Ah, legal, então. Beleza, beleza. Está ótimo o som. Ah, que bom. Foi justamente por isso, porque estava dando muita microfonia. Eu sem o microfone, aí eu coloquei para testar, né? Se der certo, a gente vai nele. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Maria Helena, Lu. Que bom. Ai, que coisa boa ouvir isso. Então tá dando certo. Acertei usar o microfonezinho. Né não? É porque às vezes depois eu vou ouvir minha live, aí eu fico escutando os ruídozinhos e a gente que grava assim, a gente sente os ruídos, é horrível. Mas eu falei, vou testar com o microfone, se ficar ruim eu tiro, né? Mas vocês estão falando que tá legal, então tá legal, vamos continuar. Vamos começar, gente, para não ficar tarde? Gabi Monteiro, seja bem-vinda, prazer ter você aqui conosco. Hoje eu vou falar um tema tão legal, gente do céu, sobre esse livro aqui. Quem já leu esse livro? E aí, quem já leu, se quiser fazer perguntinha aí, falar a parte que gostou, bem legal. Eu acho esse livro aqui um livro de cabeceira. E eu tenho uma história particular com ele, que eu fui ao treinamento de Tiravec em São Paulo. Olha que chato, gente. Pensa. Ah, detalhe, viu? Para os íntimos, o nome dele é T. Harvey Eker, né? Só que a gente soube lá no treinamento que ele pode ser chamado de T. Havecker, se você ler tudo da T. Havecker. Pode ser chamado também só de Ti, esse primeiro T aí do nome dele. Eu já procurei esse T, o que significa, se é Terêncio, se é Tadeu, não sei por que o nome dele é Ti, mas eu vou descobrir e falo pra vocês. Quem souber, escreve aí. E Harv, teve gente lá que chamou ele de Harv, e teve gente que chamou ele de Eker. Seja bem-vinda, Tabata, Francisca, que bom ter vocês aqui, gente. Fico tão feliz quando vocês entram. E aí, gente, o treinamento deste homem é surreal. Eu recomendo qualquer um estar lá. O cara é um mágico, muito bom. E ele traz aqui umas coisas assim que a gente precisa. Por isso que o livro se chama Segredos da Mente Milionária. Esse livro, para mim, é um livro de cabeceira. Eu tenho uma história com esse livro, porque eu comprei ele já tem mais de 10 anos, acho. E aí eu amei, comecei a ler, li mais de 10 vezes esse livro, inclusive lá no finalzinho, depois que você está terminando de ler, ele fala, eu recomendo que você leia esse livro mais de 10 vezes para você mudar os arquivos que tem na sua memória sobre dinheiro. E eu já tinha lido umas 10 vezes. Aí, lá no treinamento, ele fala isso também. E aí eu comecei a dar esse livro de presentes, para as pessoas de tanto que eu amei. Sabe, eu recomendava e dava, ele nunca foi caro, sabe, ele nunca passou de 34, 35 reais, não. Hoje acho que ele tá até mais barato, e dá para baixar. E daí eu dava esse livro para as pessoas. Vocês acreditam, princípio da semeadura, vocês acreditam que eu comprava esse livro, lia, dava para alguém, ganhava outro? Acredita nisso? Eu ganhei mais de uns 6 ou 7 livros desses. Dificilmente, assim, foram as vezes que eu dei esse livro e ninguém me deu. Chegava assim, Miriam, te dá um presente. Eu das mães, presente. Eu não pedia, gente, eu não pedia. Simplesmente as pessoas me davam de presente esse livro. Seja bem-vinda, Conceição, Lívia. Prazer ter vocês aqui. Tão bom ter vocês aqui, gente. Então,
nós vamos falar 3 princípios desse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária hoje, que são maravilhosos. E para isso eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, né? E quero dar boa noite, realmente que seja uma noite maravilhosa, uma noite de conhecimento, uma noite que a nossa mente se abra, que de fato a gente entenda que nós precisamos virar uma chave aqui dentro para que a gente conquiste o maior número de relação saudável, relação funcional com o nosso dinheiro, né? Eu costumo dizer que ter dinheiro ou não é uma questão de ganhar pouco, de ganhar muito. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Quando você muda a mentalidade, seja bem-vinda Simone, Narinha, seja bem-vinda, gente. Vocês vão aprender um assunto aqui hoje que vocês nunca mais vão esquecer para a vida de vocês. Nós vamos falar sobre aqui os segredos da mente milionária, do livro de T. Harv Eker, que eu já apresentei. Então, se você quer realmente mudar a história do dinheiro da sua vida, se está em escassez, se vive todo final de mês tentando pagar as contas, preocupado, tentando saber como é que vai dar conta de pagar, como é que vai fazer para você economizar, como você vai fazer para viver uma relação mais funcional com o seu dinheiro, você está no lugar certo, tá? Seja bem-vindo. Meu nome é Miriam Terra, eu sou idealizadora do projeto Finanças no Divã, eu tenho que falar isso sempre, e toda quinta-feira às 20 horas nós fazemos lá, eu faço a minha live aqui para falar sobre assuntos relacionados a investimento, a ensinamentos sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos. Eu criei esse projeto Finanças no Divã porque eu atendo muitas mulheres. Na verdade é para mulheres, mas eu tenho muitos homens também que me seguem, que me perguntam coisas no privado, que pedem consultoria e tal. Esse projeto Finanças no Divã eu criei porque eu sou uma vítima de apanhar das minhas finanças. Eu apanhei tanto que quase entrei inclusive em depressão já na minha vida. E eu já comecei a investir várias vezes. Muitas vezes eu já comecei, seja bem-vinda Fernandes, Brum, né? E chegava uma hora assim de muito estresse na minha vida, de muita tristeza, ou às vezes de pressão, e eu ia lá e gastava tudo que eu tinha investido. E olha que eu fazia um sacrifício tremendo para investir um dinheirinho de nada, porque você sabe que quase não sobra, guarda essa palavra sobra, e depois me cobra aqui. Mira, o que você queria dizer com sobra? Porque às vezes eu me perco. E quase não sobra para investir. Quem está aqui sabe que às vezes não sobra mesmo, é um sacrifício quando a gente consegue guardar aí 100, 200 reais por mês, né? E às vezes eu juntava até uma graninha legal quando eu via do nada, cadê meu dinheiro que eu tinha investido, que eu tinha guardado? Eu ia lá e gastava tudo quando sobrava ainda por cima. E eu comecei a perceber, aí eu comecei a ficar muito indignada, porque eu estava muito triste, comecei a estudar sobre finanças e me apaixonei pelo assunto, sobre investimento, sobre finanças, e comecei a estudar e fui mudando a minha maneira de pensar. Eu vi que o problema não era o externo, era interno, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E aí eu comecei a desenvolver minha carreira, né, dentro disso também, e comecei na pandemia, principalmente, eu comecei a dar aulas para muitas mulheres, e elas passavam pelos mesmos problemas que eu passava. Muitas tristes, muitas delas desenvolvendo transtorno de ansiedade, até depressão, porque não conseguia, com dívidas altíssimas e não conseguiam pagar as contas. E aí, nessas minhas consultorias, mentorias, eu fui montando um padrão de que todas as mulheres que eu atendia passavam pelas mesmas coisas. Então, uma dessas coisas era, elas não se perdem, nós mulheres, nós não nos perdemos aonde a gente quer chegar. Nós sabemos o nosso sonho. Se eu te perguntar aqui, o que você quer? Eu quero minha casa, assim assado, o carro X, Y, Z, eu quero ter um dinheiro guardado, eu quero viajar. A gente sabe onde a gente quer chegar. Onde a gente se perde? A gente se perde no processo. Então, é o mesmo que no início do ano, ali em janeiro, você fazer aquela agenda linda, maravilhosa para o ano de 2023 e chegar ali em janeiro mesmo, você já se perdeu. Durante o processo, você já esqueceu suas metas. E aí eu comecei a perceber que esse padrão se repetia com todas as mulheres, praticamente. Então, eu criei o Finanças no Divã, porque divã, eu sou estudante de psicologia, e divã remete a esse lugar de fala. Remete a esse lugar para a gente parar e refletir. O que da nossa história, desde a nossa infância, tem influenciado hoje a nossa maneira de lidar com o dinheiro.
Porque, com certeza, os nossos arquivos, nós vamos falar sobre eles aqui hoje, financeiros, que foi impresso na nossa mentalidade sobre dinheiro, sim, está influenciando hoje e muito a forma como nós lidamos com as finanças. Primeiro que nós crescemos sem ouvir falar de dinheiro. E quando nós ouvimos falar de dinheiro vai lá pagar isso assim, nossos pais mandavam, né? Vai comprar isso, vai pagar aquilo. Mas ninguém sentava conosco para explicar o que é uma ação, o que é um cartão de crédito mesmo, né? Você vê, meus filhos já chegaram a me perguntar, olha só, meus filhos, eu tenho 3 filhos, um com 21, uma com 17, um com 13. E há muito, quando era pequenininho, o meu de 13, ele, bem pequenininho mesmo, me viu passando cartão e falou, mãe, deixa eu ver aqui um negócio desse cartão. Aí eu mostrei para ele, ele falou, onde é que o dinheiro fica guardado dentro disso? Ele estava tentando ver o dinheiro dentro do cartão. Então, você vê como a gente não tem essa mentalidade de lidar com dinheiro. A gente passa para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu. Se entrar um dinheiro na minha mão, se chega um dinheiro na minha mão, o primeiro pensamento que vem é, com o que eu vou gastar? Ou, eu vou pagar o quê? Vou pagar aquela dívida. Vou pagar aquilo. A gente pensa em pagar todo mundo, menos nos pagar. Sabe, nós temos essa dificuldade de nos pagar. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui. Se pague primeiro. Não tenha essa culpa de se pagar. Não tenha medo de se pagar, né? Porque se você pagar todo mundo, pagar o homem da padaria, pagar o homem do sapato, pagar a viagem, pagar o banco, pagar o aluguel, paga todo mundo, mas não se paga. Por quê? E no início, quando eu comecei, que eu estava saindo do meu processo de tristeza e depressão de gastar mal meu dinheiro, quando eu comecei, eu tinha muita culpa quando eu vinha me pagar. Eu separava o meu para investir. Eu sentia uma culpa, um remorso, como? Sabe, se eu ainda tenho que pagar isso, se eu ainda estou devendo aquilo, porque às vezes, por exemplo, quando eu saí das minhas dívidas mesmo, eu ainda tinha o nome sujo, eu ainda tinha muita dificuldade financeira. Então eu ficava assim, ai meu Deus, como é que eu vou me pagar se meu nome ainda está sujo? Primeiro eu tenho que pagar a dívida tal todinha para depois me pagar. Gente, se a gente for esperar pagar a dívida tal todinha para você se pagar, nós vamos para o céu devendo, vocês sabem disso, nós somos uma sociedade capitalista, então nós vamos para o céu devendo, isso é sem dúvida. Mas nós precisamos aprender a pagar o seu Zezinho da padaria, pagar o seu aluguel, pagar a gasolina do teu carro, pagar o transporte, pagar o metrô, pagar todo mundo, mas colocar o teu nome nessa lista também, senão você nunca vai investir. E eu ensino, ainda que você comece a investir R$10, ainda que você comece a investir R$5, não importa a quantia no início, e foi isso que mudou a minha chave. No início, a direção certa é melhor do que a velocidade. Não adianta você falar, não, mas enquanto eu não tiver R$1.000 para investir todo dia, eu não vou começar a investir. Não é por aí. Seu cérebro, sua mentalidade ainda não desenvolveu o hábito de investir. E se você começa a cair nessa cilada de primeiro ter que ter R$1.000, ou sei lá, 2.000, um montante muito alto para quem não tem o hábito, a chance de você se auto-sabotar ali na frente é muito grande. Então é muito melhor você começar pequenininho assim, devagarzinho, criando o hábito, ensinando para o seu cérebro, para as suas emoções, que primeiro é importante você desenvolver este hábito. E vai chegar uma hora que investir para você, nem que seja R$10, repetindo, vai ser como escovar os dentes quando vê você já fez. Por quê? Está no automático. Nós precisamos aprender a levar a nossa vida para o automático. Quando você entende isso, você para de sofrer e querer colocar grandes projeções para você realizar. Nosso cérebro morre de preguiça de grandes projeções, gente. É de pouquinho em pouquinho que ele gosta. Eu falo isso muito aqui nas minhas lives. Como é que se come um elefante? Cortando ele em pequenos pedaços. Você olha para um elefante, meu Deus, eu vou ter que comer isso tudo? Enorme? Dá um susto, o cérebro dá uma preguiça, vontade de sair correndo. Mas quando você corta ele em pequenos pedaços e nem que você leve 10 anos para comer aquele elefante, quando vê, acabou o elefante. Ninguém come o elefante de uma vez, não dá certo. Então, a ideia é essa por trás. E aqui no livro do T. Harv Eker, eu tirei 3 lições para a gente conversar sobre elas hoje. E essas lições eu falei aqui no início, não sei quem estava aqui, mas o T. Harv Eker é o dono desse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Eu recomendo, leitura de cabeceira. Falei também que eu fui nesse treinamento dele presencial em São Paulo, apaixonado. O homem é um monstro, assim, e simples. Você vê que você ter uma mente milionária é muito simples, é uma questão de virada de chave mesmo.
E ele desmistificou muita coisa. O livro desmistifica muita coisa, né? E ele fala muita coisa que eu acredito. E um dos princípios que eu vou trazer aqui, que eu acredito demais, é que o invisível cria o visível. O invisível é que cria esse mundo físico aqui. E a gente vai falar sobre isso. Bom, o T. Harv Eker, ele diz o seguinte, que a chance de nós sermos bem-sucedidos ou bem-sucedidas não está em eu aparecer com uma bolsa de marca, isso não é ser bem-sucedido, um carrão, não é ser bem-sucedido, não é sinal de ser bem-sucedido, ou uma casa maravilhosa, ou não. A chance de você, ele chama de pessoas bem-sucedidas, as pessoas que, segundo ele, possuem uma mente milionária. E essa mente milionária é uma mente que é carregada por arquivos de riquezas. E ele fala de arquivos como se a nossa mente fosse um arquivo, literalmente. Então ele diz que desde a infância vai sendo colocado arquivos, né, conhecimentos sobre dinheiro, crenças sobre dinheiro dentro da nossa mente e nas nossas emoções. Essas crenças, esses conhecimentos vão sendo então arraigados à nossa maneira à medida que a gente vai se desenvolvendo. Quando a gente chega na idade adulta e começa a lidar com o dinheiro em espécie em si, esses arquivos, eles começam a dizer para você, quem tem dinheiro, quem é rico é sovina. Eu não sei o que você ouviu, estou dando um exemplo aqui. Esses arquivos que estão gravados na sua memória, talvez não sejam arquivos que digam assim, para que você precisa de muito dinheiro? Basta sabe? Ou então te diz assim, você não merece. Alguma coisa assim, você precisa... O que o T. Harv Eker pede aqui, ele fala no livro dele, é que nós precisamos olhar para a nossa infância, olhar para o ambiente onde nós fomos criados e ver que tipo de arquivo foram inseridos na nossa maneira de pensar, né? E esses arquivos ele chama de segredos, por isso o nome do livro, Os Segredos da Mente Milionária, né? O que nós aprendemos na infância impacta e influencia a nossa relação com o nosso dinheiro hoje. Se você tem, se eu tenho ou não tenho dinheiro hoje, isso tudo depende do arquivo de riqueza que está gravado no nosso subconsciente, na nossa mente, aí você dá o nome que você quiser. Segundo ele, nós precisamos identificar esses arquivos para a gente identificar essas crenças, né? E ver se elas são prejudiciais ou se elas são fortalecedoras. Por quê? Só assim nós teremos a chance de ser pessoas bem-sucedidas, né? Porque ele chama também de bem-sucedidos as pessoas que não só ganham dinheiro, mas as pessoas que sabem conservar o dinheiro. Não deixa o dinheiro fluir assim, como se estivesse colocando na mão furada ou num saco furado. Ele diz a capacidade de ganhar, gerir e conservar o dinheiro. Isso é uma aptidão de a pessoa que já virou esses arquivos, que foi substituindo os arquivos prejudiciais, né? E ele fala que claramente ele consegue em 5 minutos saber se o arquivo da mente da pessoa é um arquivo de uma pessoa que tem a mente milionária ou se tem a mentalidade pobre. Gente, não estou falando de rico nem de pobre, estou falando de mentalidade milionária ou uma mentalidade pobre, né? Porque ele diz o seguinte, porque dependendo do que está na sua mente, o que está na sua mente gera suas emoções, seus sentimentos, suas emoções geram uma atitude e suas atitudes geram resultados. E aqui vem o primeiro princípio de riqueza que eu vou trazer para a gente hoje. Os seus rendimentos crescem à medida que você e eu crescemos. Então, vou repetir, o primeiro arquivo de riqueza, para quem gosta de anotar, o seu dinheiro cresce na medida em que você cresce. Para isso é importante você conhecer o seu modelo de dinheiro. Miriam, existe modelo de dinheiro? Para o T. Harv Eker existe, e eu concordo com ele, porque lendo eu entendi o que ele quer saber, o que ele quer dizer com modelo de dinheiro. Ele diz o seguinte, todos nós, sem exceção, temos um modelo de dinheiro desenhado. E esse modelo é o que a gente suporta de dinheiro. Aqui, se eu perguntasse para vocês assim, o que você faria se você ganhasse hoje 5 milhões de reais, por exemplo? Ou 10. Um dinheiro bom. Inacreditável. Meu Deus, ganhei. Sabe? Ele fala o seguinte, que dependendo do teu modelo de dinheiro, você não tem suporte para conservar esse dinheiro. E ele dá o exemplo de pessoas que ganham na loteria, né?
Ou que pessoas que começaram um negócio muito bem, daqui a pouco, do nada, ela chega e diz assim, não deu certo, não tive sorte, o mercado não estava bom agora, talvez não fosse o momento, o meu sócio passou a perna. A gente arruma justificativas e a gente acha, então, que o que está por fora é o que está influenciando a nossa, nos auto-sabotando, nos sabotando, né? Mas, na verdade, ele diz que o problema está por dentro. Uma pessoa que ganha muito dinheiro sem estar internamente preparada, ela com certeza vai dar um jeito de perder esse dinheiro num curto espaço de tempo. E aí ela começa a justificar com problemas externos, mas na verdade, internamente, ela não está preparada. A maioria das pessoas, infelizmente, segundo Tiravec, não tem essa capacidade interna para conquistar e para conservar grandes fortunas. Tanto você sabe disso que às vezes um pai constrói uma empresa e ele morre e deixa para o filho que nunca se importou, não sabe nada de dinheiro. E essa empresa do pai, ele faz uma fortuna e deixa de herança para os filhos. Quando você vai ver, 2, 3 anos depois, está todo mundo na miséria. Por quê? Porque eles não têm capacidade interna de gerir esse dinheiro. E ele fala, quando uma pessoa de mente milionária, ela perde algum dinheiro, uma fortuna, geralmente em pouco tempo ela consegue se refazer. E por quê? Porque ele diz que a pessoa com a mente milionária, ela perde o dinheiro, mas ela não perde o principal, que é o arquivo de riqueza de uma mente milionária que tem dentro dela. Isso ninguém rouba. E quando a gente conquista esse padrão de mentalidade, nós podemos passar pelo que for, mas nós vamos sempre saber o caminho certo para você conservar e fazer dinheiro, né? E aí ele chama isso de termostato. Ele também fala de termostato financeiro, que é um regulador da temperatura do dinheiro. E ele diz dentro desse conteúdo assim, que o termostato financeiro de algumas pessoas está regulado para gerir bilhões, para conquistar e para fazer bilhões. Outros estão regulados ou ajustados para ganhar milhões, outros para ganhar 1.000, e outros o termostato está abaixo de 0. Ele faz essa brincadeira, ou seja, está lá no Alasca, bem geladinho, né? Não sabe fazer dinheiro e quando ganha alguma coisa, dá um jeito de perder. E qual é o motivo? Ele diz que o principal motivo é viver de forma passiva na vida, aleatoriamente. Sabe aquela coisa, Deus sabe, Deus vai dar. Não tem uma atitude proativa, não vive de forma ativa, de forma intencional. Ele vive de forma inconsciente, deixa por reflexos, por coisas, vive no automático, sabe? E trabalham e pensam apenas num plano superficial de vida, baseados apenas no que veem. E vivem estritamente nesse mundo visível aqui. E aí ele faz uma analogia no livro que eu achei bastante interessante. E se você puder, você que está me ouvindo aí, puder fechar os olhos agora, eu queria fazer isso com vocês. Ele diz o seguinte, feche seus olhos e pense numa árvore. E suponha que esta árvore tem frutos. Essa árvore é a sua vida. E agora você vai olhar para essa árvore e vai ver os frutos nessa árvore. E eu te pergunto, como estão esses frutos? Tem muitos? Ou são poucos? Estão com uma boa aparência, bonitos, prontos para serem colhidos? Ou alguns estão estragados? Ou eles têm um gosto ruim, amargo, né? Estão deixando a desejar. Se você olha para essa árvore, ele diz que os frutos são resultados. Então, os nossos frutos são os nossos resultados. E quando os nossos resultados estão deixando a desejar e não estão no nível que nós gostaríamos que eles estivessem, muitos de nós, ao invés de cuidar do que está invisível, nós nos preocupamos somente com os resultados. Nós continuamos dando mais atenção e mais tempo para os resultados, para os frutos, ao invés da gente cuidar daquilo que está gerando os frutos, que é a raiz e as sementes, né? O que está embaixo da árvore é o que faz gerar, é o que gera o que está em cima da árvore. E essa analogia ele traz para dizer que o que está dentro de nós é o que faz gerar o que nós estamos produzindo como resultado nas nossas vidas, né? Então, antes de mudar os frutos, nós precisamos mudar a raiz. Então, se você quer mudar os frutos, se você quer mudar os seus resultados, você tem que trocar a sua maneira de pensar e de sentir o que está dentro. E aí entra o segundo princípio de riqueza.
Se você quer mudar os seus frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar um resultado que está fora, você precisa primeiro alterar, modificar o que está dentro. Se você quer mudar o que está aqui no visível, você precisa modificar o que está no invisível. As coisas que nós não vemos, elas são mais sólidas e mais poderosas do que as que nós estamos vendo aqui. Inclusive a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que aquilo que você não vê gera aquilo que está aqui, né? Você pode não acreditar, você pode dizer, Mira, isso tudo é balela, é besteira. Ele faz até uma brincadeirinha lá no livro que eu acho bastante interessante, que ele fala assim, a primeira vez que eu fui no seminário desse e que o cara me ensinou isso, que o que é invisível gera o que está visível, eu falei, balela, até parece que eu vou ficar acreditando nisso. Aí ele falou que parou, pensou e falou, eu prefiro acreditar nisso e ser rico do que não acreditar e ser pobre. Porque ele diz o seguinte, que quando você diz assim, isso é balela, não quero acreditar nisso, você está indo contra uma lei da natureza. Ou vocês vão negar que as raízes, a semente que está debaixo da terra é o que gera a árvore que está em cima da terra. Sempre foi assim. Desde da criação, sempre foi assim. O que é invisível gera o que está visível. Deus criou o mundo pela palavra para quem crê, sabe? É o que era invisível, sabe? É o que cria o que é visível. O que é visível é só um reflexo do que é uma impressão daquilo que é invisível. E aí ele diz o seguinte, que nós precisamos ter uma mentalidade de que o homem não é uma dimensão partida e nem somente física. O que a maioria das pessoas se perdem e erram é que elas acham que elas são somente o físico e ignoram completamente o seu mundo mental, o seu mundo emocional e o seu mundo espiritual e se concentram exclusivamente no mundo físico. Então elas trabalham e não vê a cor do dinheiro. Elas malham, mas não pode deixar de malhar um dia com medo do músculo cair. Porque nós somos uma dimensão só, única, formado por essas quatro dimensões, dimensão física, dimensão mental, dimensão emocional e dimensão espiritual. E ele fala no livro, o que você e eu onde nós nos perdemos, quando a gente ignora e aceita que esse mundo físico aqui, ele é mais importante. Na verdade, ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas não sabe que o mundo físico é apenas uma impressão dos outros três mundos, mental, espiritual e emocional. E aí ele traz o exemplo da impressora, que eu achei bastante interessante. Você está lá digitando um texto e você não percebe, manda imprimir o seu texto. E aí, de repente, o texto sai com erro. Você não vai apagar aqui, na impressão. Você vai ter que entrar no seu arquivo de novo para você corrigir lá dentro, no arquivo. E é isso que essa analogia ele faz. Nós precisamos corrigir... nós precisamos corrigir lá dentro, no programa, não na impressão. E o programa significaria um mundo mental, emocional e espiritual. E aí vem o terceiro princípio de riqueza para a gente finalizar. Ele diz o seguinte, que o resultado, que tudo na nossa vida é resultado. O dinheiro que você tem ou não tem é resultado. A riqueza que você tem ou não tem é resultado. A saúde que você tem ou não tem também é resultado. Doença, peso. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Fazemos algumas coisas e elas produzem efeito. E aí ele fala que a gente vive ouvindo ou a gente vive falando o seguinte, eu não fiz tal coisa porque o problema foi a falta de dinheiro. E ele diz, a falta de dinheiro não é o problema. A falta de dinheiro é o sintoma de que tem alguma coisa errada. A falta de dinheiro é um sintoma, não o problema daquilo que está acontecendo dentro de você, debaixo da terra, né? Então, a falta de dinheiro é o efeito. E qual é a causa, então? A única maneira de mudar o seu mundo interior é modificar o seu mundo. O mundo exterior é modificar o mundo interior. E qualquer que seja o seu resultado, seja abundante ou escasso, bom ou ruim, positivo ou negativo, lembre-se, o mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar essa reflexão.
como é que você formou as suas crenças sobre dinheiro, sobre finanças. Eu dava aula uma certa vez de saúde financeira, num seminário que eu estava dando, e ele durou assim umas 3, 4 semanas, né? Era uma vez por semana. E eu me lembro que uma das alunas, né, uma das pessoas que estava fazendo, pagou para participar, me procurou no privado depois e falou que não ia mais continuar. E eu fiquei curiosa, e não era barato. Eu falei, não, então eu vou devolver o seu dinheiro. Não, não precisa, eu só não quero mais continuar porque isso está me incomodando profundamente. Eu fiquei bastante curiosa. Falei, mas por quê? E ela falou, porque o dinheiro é a raiz de todo mal, eu sou crente e eu não vou pro céu se eu tiver dinheiro. Eu fiz aquela boquinha do emoji. Acho que eu fiquei uns 5 minutos de boca aberta. Parece absurdo. Na hora eu fiquei, depois eu entendi perfeitamente. Nós somos de uma sociedade que quando a gente fala de dinheiro, é aquilo que eu falo sempre na minha live. Falar de dinheiro é um mito. As pessoas às vezes até têm antipatia de mim porque eu falo de dinheiro. Eu sinto assim às vezes, sabe? É uma dificuldade, nós precisamos romper essa barreira. Nós precisamos ter uma relação melhor com o dinheiro. E a raiz do dinheiro é todo mal é uma crença limitante. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós precisamos dar nome aos bois. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E quando a gente confunde isso, mas ela entendeu assim porque a infância dela inteira, com certeza, ela ouviu isso. O Tiravec, no livro dele, ele conta a história de um homem que uma mãe cresceu falando para ele que rico não presta, rico é sovina, são ruins, não tem coração, são pessoas frias. E ele era um homem que tinha uma mente milionária. Ele sabia o caminho de fazer fortunas, mas ele vivia perdendo a fortuna que ele fazia. Ele emprestava, ele ia para os cassinos de Las Vegas, ele arrumava uma sociedade que todo mundo via que ia dar errado, só ele que achava que ia dar certo. Mas a mente dele estava dizendo para ele assim, olha, perde esse dinheiro logo, senão você vai perder o amor da sua mãe. A mãe dele dizia para ele, Deus me livre, se um dia você for milionário ou rico e ficar metido, eu te deserdo, eu não quero mais ser sua mãe. Então ele tinha esses arquivos muito fortes, a lealdade com a mãe dele era muito forte emocional. Então ele dava sempre um jeito de perder dinheiro. Certa vez, cansado de ganhar, dormir rico, acordar pobre, ele foi num treinamento do Tiravec. E chegou lá e perguntou, Tiravec, o que acontece comigo? Ele falou, conta a tua história. E ele contou a história dele. E ele identificou esse padrão. Da voz da mãe dele, dos arquivos que a mãe dele implementou, colocou na cabeça dele. E o Tiravec deu o seguinte conselho para ele, faz o seguinte, a próxima vez que você ficar milionário, sua mãe também não sabe o que é ter dinheiro. Ela não sabe que dinheiro realmente não traz felicidade. Compra. Tô brincando, gente. Mas compra as coisas boas. Se ela precisar de um hospital amanhã, ela vai ficar na fila de um hospital que não tem qualidade, pode até morrer. Se ela precisar ir ficar no hotel, por que ela tem que ficar no hotel ruim, numa viagem inesperada? Sabe, andar de carro, um carro melhor, poder comer uma comida... E senhores, né, e senhora, a gente sabe que gasta muito dinheiro com remédio, essas coisas, e não ter dinheiro para comprar os remédios dela, então você vai fazer o seguinte, você vai oferecer para ela qualidade, coisas boas que o dinheiro pode comprar. Então você vai, primeira coisa, ficou rico, você vai comprar para ela e para as amigas dela e para as irmãs dela. Uma viagem num hotel onde tem um spa que ela possa curtir sem se preocupar, salões dos melhores, comida do melhor, plano de saúde, sabe? Educação para os netos. Você vai oferecer para ela aquilo que ela nunca teve na vida. E depois você me conta. E aí esse homem fez dessa forma. Ele ficou milionário mais uma vez e ofereceu para a mãe dele e para as amigas dele uma viagem num hotel 5 estrelas, com spa, com tudo de bom e do melhor, comida maravilhosa. Essas mulheres não se preocuparam com nada. Esta mulher, a mãe dele voltou e falou, meu filho, por que você não ficou milionário a vida toda? Como é bom ter dinheiro. Então ela se libertou também das crenças dela. E ela pôde ajudar as irmãs, pôde ajudar os netos, pôde ajudar as amigas, inclusive, sabe? Quando a gente consegue lidar melhor com o nosso dinheiro, de forma que nós possamos fazê-lo multiplicar, nós conseguimos ajudar também melhor outras pessoas. E esse cara, nunca mais ele ficou pobre na vida. Por quê? Porque quebrou aquele laço de lealdade. Eu preciso ser pobre para poder não perder o amor da minha mãe. E às vezes a gente está muito enraizado
com essas crenças limitantes, que se a gente tiver dinheiro, talvez a gente vai ser metido. Se a gente começar a cuidar melhor das nossas finanças, nós estamos tentando ser uma pessoa diferente e metida. Essas crenças, por mais banais que ela pareça, elas são poderosas para me manter e te manter parado no mesmo lugar. Então, é sobre isso que eu quero deixar essa reflexão para você nessa noite. Como foram formadas as suas crenças, seu modelo de dinheiro? Qual é o seu modelo? Ser pobre é ser digno, ter dignidade é ser pobre. Qual é o seu modelo? O T. Ravek, ele fala no livro dele que ele conhece pessoas pobres que são arrogantes. Que todo mundo fala que rico é arrogante, é isso e aquilo, mas ele falou que conhece tanta gente pobre que é arrogante. E arrogância é quando você acha que você não precisa da ajuda de ninguém, você está sendo arrogante. Quantas pessoas pobres são orgulhosas? Quantas pessoas pobres são ruins? Ele disse, não é o dinheiro que faz de você arrogante ou não, metido ou não. O dinheiro, ele vai exponenciar aquilo que você já é quando você era pobre. Então, pensa no seu modelo de dinheiro, pensa em que ambiente você cresceu, traz essa reflexão. Eu falo muito que eu sou de caderninho, eu tenho meus caderninhos onde eu desabafo, eu escrevo, eu choro, é uma terapia. Mas eu lembro de muita coisa quando eu escrevo. Escreve no caderno. Uma vez eu vi meu pai, rico não entra no céu, isso aí eu já ouvi demais. Principalmente por causa daquele versículo que diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo, pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Se vocês me derem 2 minutinhos, eu vou explicar. Existia nos muros de Jerusalém um buraco na parede, no buraco dos muros de Jerusalém, que chamava buraco da agulha. Sabia disso? Depois vocês olhem aí no Google, porque o Google tem tudo, e vocês vão ver lá o buraco da agulha. E naquela época, os viajantes andavam de camelo e nos camelos viviam lotados das riquezas que eles... Toda a riqueza... Hoje eu levo minhas riquezas dentro do meu carro. Se um ladrão vier, minhas riquezas, meu celular, leva minha bolsa, talvez, né? Mas antigamente levava no camelo, gente. Não tinha carro para você fechar os vidros no automático. Era camelo. Então eles viajavam, aquele camelo naquela lentidão deles, com todas as riquezas. Ouro, prata, joias, esmeralda, tudo naqueles sacos pendurados nos camelos. E os ladrões ficavam na estrada para roubá-los. O que acontecia? Muitas vezes matavam, né? O dono do camelo matava as pessoas. O que acontecia? Essas pessoas que viajavam de camelo eram riquíssimas. Acontecia que quando eles eram atacados pelos ladrões, eles tinham que passar pelo buraco da agulha, por esse buraco. E para passar no buraco da agulha é um lugar que você só passa agachado e sem bagagem. Os milionários que estavam com os camelos lotados e as bagagens lotadas, eles preferiam morrer do que deixar as riquezas para trás. Entendeu? Se não passasse as riquezas junto, eles preferiam morrer. E aí, em cima disso, nasceu esse provérbio, esse versículo. E as pessoas, então, falam que o rico não entra no reino dos céus. Resumem e generalizam a isso, certo? Então, é mais ou menos isso. A gente precisa estar atento nessas falácias, estar atento a esses pensamentos. São crenças limitantes e se você for pegar a Bíblia, o que mais tinha era um homem próspero, homem de Deus muito próspero, por sinal. Abraão, Davi, Moisés, todos eles eram muito prósperos, dono de gado, de ovelhas, que era a riqueza da época. Hoje a gente fala em gado e ovelha, parece, eu não quero gado, gado eu quero, ovelha eu não sei. Mas, enfim, só para a gente desmistificar. Então, eu vou encerrar deixando essa reflexão para você. Como foi que se formou o seu modelo de dinheiro? Como é que foi formado? Qual foi o ambiente? Tenta lembrar disso, escreva, e eu tenho certeza que você vai lembrar de coisas que talvez esteja, sim, influenciando, impactando os seus resultados financeiros negativos, e isso pode sim estar te fazendo sofrer, e sofrer muito, porque a falta de dinheiro machuca a gente. Chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar as contas, não poder dar o de melhor para os nossos filhos, nem para nós mesmos, é ver as pessoas desfrutando de coisas que você também pode, machuca um pouco. E a ansiedade, né, de não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas esse mês, não sei se meu dinheiro vai dar. Passar o mês pensando nisso acaba adoecendo o cérebro, adoece as emoções.
tá? Então pense nisso. Quem quiser fazer uma pergunta, que ficou em dúvida, se gostaria de falar alguma coisa que eu respondesse aqui, eu vou deixar esse espaçozinho, senão eu vou encerrar essa live, ela vai ficar salva lá no meu canal. Assista, compartilhe. Gente, o que eu conheço de pessoas que estão desenvolvendo transtorno de ansiedade porque não sabem lidar com as finanças, porque não tem, tem uma história ruim financeira, perturbando as emoções, a mente. Vocês não fazem ideia. Inclusive, eu falei para vocês aqui que eu estou desenvolvendo um estudo em cima da oniomania com o meu pessoal lá da faculdade, meus amigos, e a gente está vendo tanto que é sério, tanto que as nossas emoções influenciam na nossa relação com o dinheiro, o tanto que as pessoas estão sendo pessoas que estão sendo viciadas, se tornando viciadas em comprar para tentar suprir uma carência emocional, tentar suprir um abandono, tentar suprir uma raiva de si mesmo, uma autocrítica muito dura em relação a si mesmo, e elas vão lá e compram e depois sentem culpa, sentem vergonha porque não podiam comprar. Isso tem se tornado um transtorno. O nome desse transtorno se chama oniomania. Então, assim, essa live aqui não é para você assistir e ficar, que legal, não. É para a gente ajudar as pessoas a entender que tem saída, que tem como, sabe? Tudo não está perdido. E o jeito que ela fez até hoje, o jeito que você talvez tenha feito até hoje, não te condena, não quer dizer nada. Só quer dizer que você pode e deve mudar. E tem como, tá bom? Então, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Posso dar boa noite e encerrar nossa live de hoje. Quinta-feira nós estamos aqui de novo, às 20 horas. E eu vou trazer outro tema maravilhoso para nós. Com certeza vai te ajudar muito a você se relacionar de forma mais funcional com o seu dinheiro, fazer sobrar, multiplicar e o conceito que vocês aprenderam aqui hoje, conservar. Não fazer igual as pessoas que ganham na loteria. Ganhou, mas não conservou. Depois de 3, 4 anos está pobre de novo. Tá bom? Posso encerrar então? Dá um okzinho aí pra mim. Obrigada pela audiência. Eu espero vocês aqui, então, semana que vem. Boa noite pra vocês.